Você que trouxe sua palavra, abra comigo lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9. Essa é uma das minhas passagens favoritas da palavra de Deus. Eu não canso de falar isso. Porque ela tem a ver com semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. As pessoas podem ali no mundo dizer, vou curtir a vida doidado e nada vai acontecer. Não. A Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe, que de Deus não se zomba. E nós vamos falar um pouco hoje sobre gratidão. Mas primeiro eu quero ler com vocês essa passagem. Acharam? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer ou gozar da cara dele. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha para o teu irmão e diz, o que tu semeia, tu colhe. Vamos para outro versículo. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha para o teu irmão, não cansa, irmão. Não cansa de fazer o bem. Porque ao seu tempo, nós vamos ceifar se não tivermos desfalecido, ou seja, se não tivermos parado. Você pode sentar, ficar com a sua Bíblia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre dívida de gratidão. O que vem a ser uma dívida de gratidão? Pelo dicionário, é uma obrigação moral contraída por um sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor. Muito chique. Dívida de gratidão, ou seja, algo que alguém fez por você que você se sente a vida inteira em dívida com aquela pessoa. Ou seja, você tem que demonstrar sempre carinho e gratidão para aquela pessoa pelo que ela fez por você em algum momento. E eu vou começar te falando nessa noite sobre o que Jesus faz com quem é grato com Ele. Eu não vou nem falar agora entre irmãos. Nós acabamos de ler que se não cansarmos de fazer o bem, se não desfalecermos de tanto fazer o bem, nós iremos colher, não vamos? Acabamos de ler. Mas eu quero entrar com você numa outra questão para você entender o quanto Deus tem dívida de gratidão para com o seu povo. O quanto Deus demonstra gratidão com quem é grato com Ele. Talvez você tenha vindo até hoje na igreja, está convertido há muitos anos, há muito tempo, escuta a palavra de Deus, e não tem deslanchado na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida física, porque te falta gratidão para com Deus. Te falta atos de gratidão para com Deus. Você já sabe quem é Jesus, você já sabe que Ele morreu na cruz, você já sabe o que Ele veio fazer, que foi salvar a tua vida, salvar a tua alma, salvar a tua existência, te fazer um pregador dele, te fazer uma pessoa que leva para os outros o amor de Jesus. Mas você até hoje não tem sido grato, ou seja, não tem trabalhado pelo reino, não tem feito nada pelo reino. E hoje eu quero te mostrar que a gratidão, ou seja, o teu ato de dívida de gratidão, quando você trabalha em favor de Jesus, seja pregando para alguém sobre o amor de Deus, seja falando de Jesus para alguém, seja limpando os bancos da igreja, dando escolinha, recepcionando as pessoas, são tantos ministérios, falando de Jesus, orando por alguém ser curado. Toda vez que você faz um ato de gratidão a Deus pelo que Ele fez por você, Deus retribui. E a primeira coisa, pode passar, que eu quero que você entenda, que a gratidão muda o futuro de quem a pratica. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Olha para o teu irmão e fala, a gratidão muda o futuro. Às vezes você olha para um irmão e diz, meu Deus, mas como pode que ele é tão usado por Deus? Como pode que esse irmão é tão abençoado? Como pode que, meu Deus, mas não pode, como? E eu não estou nem falando de financeiro, porque as pessoas só pensam nisso, eu estou falando espiritualmente. Como pode? Como que aquele irmão ora e as pessoas são curadas e eu oro e não acontece nada? O que você tem feito para Deus? A tua gratidão em relação a Deus muda o teu futuro. E o primeiro personagem que eu quero falar nessa noite é sobre Raabe. Ela está lá em Josué 2, nós não vamos abrir aqui agora. Mas Raabe, o que ela era? Ela era do povo contrário ao povo de Deus. Josué recebeu ordens de Deus que ele teria que invadir Jericó,
pelear, porque aquela terra era dele. Aquela terra manava leite e mel. Para você ter uma noção, ele mandou 2 espias para lá, e esses espias voltaram com caixas de uvas que eles tinham que carregar entre 2, de tão grandes que eles eram. A terra manava leite e mel, ou seja, era uma terra próspera, e Deus queria dar para o povo dele. Só que essa terra ela era muito bem fortificada. E para poder pelear contra essa terra, ele manda 10 espias. Só 2 depois reconhecem que tem como entrar. Mas o que eu quero chegar e dizer para você? Nesses 2 espias, o governo começa a notar que entrou gente estranha dentro das fortificações. E começa a procurar. E quem é a corajosa que esconde os 2? Raabe. E quem Raabe era? Uma prostituta. Uma mulher que vendia vida vendendo o corpo. Ganhava vida vendendo o corpo. Raabe era prostituta. Mas quando ela fica sabendo que havia 2 espias de Israel que estavam lá dentro para ver a terra, ela imediatamente, diz a Bíblia, que ela os esconde no seu terraço. E ela faz uma das declarações de fé mais lindas que eu já vi na Bíblia, para uma pessoa que não conhece Deus. Ela diz, quem sou eu para não ajudar vocês? Se eu ouvir falar, nós estamos temerosos, porque o Deus de vocês abriu o mar vermelho, o Deus de vocês já deu tantas vitórias para vocês, como eu não crerei num Deus desses? Ela nem conhecia Deus, nem de ver. Ela simplesmente ouviu histórias de quem era Deus e ela resolveu crer. E crendo, ela colocou a vida dela em risco. Porque diz a Bíblia que os policiais, na época eram os sargentos, os soldados, bateram na casa dela e queriam entrar porque imaginavam que estariam ali. E ela disse, não, eles não estão aqui. E escondeu eles. Então ela era prostituta, como se diz, escória da sociedade. Ela podia dizer, esse problema não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso, mas ela resolveu ser grata com Deus sem conhecê-lo. Abriu as portas da casa dela para esconder pessoas que eram de Deus. Ela fez a declaração mais linda. E em troca, o que Deus fez com ela? Os próprios homens combinaram com ela. A tua família, não só tu, toda a tua família, todos os teus irmãos, todos que tu tem dentro da tua casa, tu coloca dentro da tua casa tal dia que nós vamos vir invadir Jericó, e tu põe um manto vermelho, que representa sangue, na tua janela, e nós iremos acabar com Jericó, não vai ficar nada em pé, mas nós te garantimos, porque hoje tu nos afugentou, porque por hoje tu nos escondeu, que nada vai acontecer nem contigo, nem com a tua família. Quem pratica gratidão sempre muda o seu futuro. Raabe era prostituta. Hoje, sabe do que ela participa? Da genealogia de Cristo. Porque sendo assim, ela depois, como eles prometeram, eles eram um povo de palavra, invadiram Jericó, acabaram com Jericó, só que a família dela toda foi salva. Ela casou com Salmão, que foi pai de Boaz, que foi bisavô de Davi, e Davi é da descendência de Jesus. 4ª de Jesus. Porque ela fez um ato de gratidão em favor de Deus. Às vezes você quer que Deus mude a sua vida, mas você não faz nenhuma vírgula por Ele. A Bíblia diz que quem muito ama, muito foi perdoado. Se nós formos analisar a nossa vida, desde o momento que acordamos até nós irmos deitar, não tem como não pedirmos perdão para Deus o dia inteiro pelo que fazemos. Ah, Miriam, mas eu não roubo, eu não mato. Eu nunca fiz nada de errado. Você nunca fez nada de errado, você nunca pensou mal de ninguém, você nunca brigou com ninguém, você nunca falou coisas que não deveria para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos. Porque a Bíblia diz que só teve um que foi santo. E esse é Jesus. É o único que não errou. É o único que não pecou. Agora a Bíblia diz bem ao contrário, que todos os outros estão destituídos da glória de Deus. E por isso precisam de perdão todos os momentos. E esse perdão só veio porque um dia Jesus morreu na cruz. Porque Ele entregou a vida dele para que eu e você fôssemos salvos.
A nossa bela cruz que está ali na frente. Ela está ali para bonito? Não. É para dizer que um dia Jesus morreu para que eu e você tivéssemos salvação. E o que eu e você temos feito em gratidão a Deus? Vou contar uma historinha. Um autor que eu gosto muito de ler, que é o Max Lucado. Ele contou que certa vez estava voltando de um congresso. Digamos que ele era no Brasil, tá? Porque eu não conheço muito bem as cidades nos Estados Unidos. Estava em Goiás e tinha que voltar para a família dele que estava em Porto Alegre, digamos. E ele chegou no aeroporto, véspera de Natal, tudo lotado, todos os aviões lotados, e o voo dele foi cancelado. E ele foi e insistiu, e nada. Nisso a moça chamou ele. Consegui uma vaga para ti. Sério, que coisa boa. Vou passar o Natal com a minha família. Sim, e tenho mais uma coisa para te falar. Não é só uma vaga no avião, é uma vaga na primeira classe. Daí ele contando. Isso aconteceu com ele, só que na cidade, lá nos Estados Unidos, tá? Que ele entrou, que ele nunca tinha andado até aquele dia de primeira classe, era sempre na econômica. Que ele entrou, que ele olhou, Jesus, tu é tão bom. Meu, se para mim bastava ir lá no porta-malas, mas tu me deu primeira classe. E ele estava todo bobo, ele escreve no livro que ele espichava as pernas, que ele olhava para as aeromoças sorrindo, que além de estar voltando para casa, ele estava na primeira classe. E lá tudo é de graça, né, gente? Pede o que quer, come o que quer. E nisso, chamou a atenção dele um senhor com a sua esposa no lateral dele, que chamava a aeromoça e dizia assim, tu vai demorar muito para trazer um travesseiro? Tu vai demorar muito para me trazer meu drink? E ele olhava e ele dizia assim, meu Deus, eu estou tão grato de estar aqui. Deve ser porque eu não paguei. Eles pagaram e estão sendo grosseiros. E ele disse que chamou a atenção porque o voo inteiro, ele fazia de tudo até para ajudar a aeromoça. Porque ele estava muito feliz. Ele estava grato. Mas ele percebeu que aquele casal, por mais que as aeromoças chegassem das coisinhas na mão, assim, nada abastecia o ego, o infla do ego deles. Jesus já te deu a primeira classe, meu amado. Ele deu a vida dele por você. Se hoje você tem paz, se hoje, apesar dos problemas, você tem o fim do túnel, você vê o fim do túnel, é porque Jesus um dia pagou o preço para você ter essa paz. E o que eu e você temos feito na primeira classe que Ele nos deu? Reclamado o tempo inteiro ou temos sido gratos a Ele? Cuidado, meu irmão. Essa vida é tão rápida, tão passageira. Ontem nós estávamos na patinação da Cecília, eles comemoravam os 40 anos da patinação. E foi passando um filme na minha cabeça, porque ela foi botando músicas de uma época que já fazem 40 anos, porque eu já tenho mais que 40, e que para mim, na minha cabeça, parece que foi ontem. Daí eu comentava com a Cecília, eu dizia, filha, essa música que tu dançou, a mãe lembra direitinho daquela época, a mãe tinha 15, 16 anos, que ela dançou na patinação, né? E daí ela, ai mãe, e eu, filha, parece que foi ontem, a gente não vê o tempo passar. Tu sabe que tu nasce, aprende a caminhar, corre, um dia tu casa, tu tem filhos, tu te forma, tu trabalha. E nesse meio tempo, qual é o ato que você tem feito de dizer para Deus, Deus, tu morreu por mim na cruz, então por isso eu vou falar para quem não te conhece quem tu és. Deus, eu eternamente vou te servir, seja sendo diácono, seja sendo professor, seja sendo cantor, eu não sei, Deus desenvolve ministérios na vida de cada um, todo mundo não dá para ser pastor, uns são pastores, outros são missionários, uns são evangelistas, uns são cantores, outros são profetas, outros são professores, mas o que Deus tem posto a tua mão para fazer, faça. Não seja o resmungão, aquele que fica reclamando, ai, porque eu ainda não cheguei onde eu queria, por isso que eu ainda não vou fazer nada. Ai, porque a minha vida não está do jeito que eu quero. Olha para trás, eu te convidei a olhar para trás na canção que eu cantei. Lembra o que você era e o que você é hoje. Lembra de tudo que Deus já fez por você.
Essa semana eu estava um pouco angustiada, eu pego meus projetos de vida antigo, leio meu caderninho lá e vou ver tudo que Deus já fez. É tanta coisa, tanta, que nem sei como Deus tem misericórdia de mim de ainda fazer algo pela minha vida. Porque se eu começasse a contar aqui, eu não tenho como ser grata em palavras. Deus já fez tanto por mim, Deus já fez tanto por você. O mínimo que devemos fazer é ser gratos em atitudes, em palavras. A gratidão é a memória do coração. Só que não existe gratidão quando não é expressa, quando não é feita. A gratidão tem 3 níveis. O nível do muito obrigado, tapinha nas costas, sem compromisso nenhum. Tem o segundo nível, que é presentear. Eu ofereço algo para a pessoa em gratidão. Hoje ainda os diáconos nos mimaram com um pequeno mimo, por causa que está encerrando o ano. Ficamos muito felizes e gratos. Então a gente gratifica a pessoa com um pequeno presente. E o terceiro nível é o que geralmente as pessoas não alcançam, que é o que faz você ser tanto abençoado nesse mundo quanto espiritualmente. É o nível de expressar em público o que a pessoa fez por você. Você já expressou para outras pessoas quem é Jesus na sua vida? A gente não precisa nem pedir muito, as pessoas chegam sedentas do nosso lado, implorando por alguém que diga para elas que tem água viva. As pessoas chegam do nosso lado falando de tudo que está acontecendo, não porque elas querem alguém que diga sim, vai chover, sim, está quente, mas porque elas querem alguém que diga, querido, tu não está tendo solução, mas eu tenho Jesus, e Jesus pode mudar a tua vida. E o que nós temos feito? Jesus, muito obrigado. Na igreja a gente... Aleluia, obrigado Jesus, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo em sinal de gratidão e amém. O que passa disso não é comigo. O que você tem alimentado? Deus está com a mesa pronta para você. Não precisa chorar, Ele tem a bênção prontinha para você, mas Ele quer que você seja grato a Ele. O mínimo é gratidão. Ele não pediu para você ralar os teus joelhos no chão, para você ficar ali fazendo fiasco, dizendo, Jesus, não. Ele quer que com as suas atitudes no teu dia a dia, você diga, Jesus é o Senhor da minha vida, e por onde eu passar, quem estiver perto de mim vai conhecer esse amor. Te proponha nessa noite a falar mais de Jesus, a ser mais grato a Jesus. Ninguém que faz algo por Jesus, para Deus, deixa a sua vida do mesmo jeito. Nós vamos falar agora da Maria Madalena. Pode passar. Maria Madalena, quem era? Era uma mulher que era possessa por demônios. Vocês chegaram a olhar The Chosen? Quem chegou a olhar The Chosen? É de chorar, né, gente? Para mim foi a cena mais marcante. Quando ela chega e o pessoal diz, mas o que houve? Porque ela se batia. Era uma vida horrível, endemoniada. Não tinha vida. As pessoas tinham medo dela, ela vivia no meio do escuro. E quando ela muda de vida porque ela conhece Jesus, que as pessoas chegam, mas o que aconteceu? Ela fala, eu não sei quem ele era. Eu só sei que ele passou pela minha vida e a minha vida mudou. Mas agora eu quero te falar do que ela fez por Jesus. Talvez você não estudou isso. Ela era possessa por 8 demônios. Eu botei aqui, depressão, vergonha, medo, solidão, violência, abandono e prostituição. Ela era prostituída, ela era abandonada, ela era só. Tudo que você pode pensar de pior para um ser humano aconteceu com Maria Madalena. Ou seja, seria aquela pessoa que talvez eu e você passaríamos e nem olharíamos. Mas Jesus não. Jesus passou por ela e a chamou pelo nome, e por causa disso ela virou seguidora de Jesus. E daí eu coloquei aqui, talvez você não saiba, mas ela serviu a Jesus o tempo todo. Isso está lá em Lucas 8:3. Diz que aonde Jesus estava com os seus discípulos, estava Maria Madalena, e não servia só de servir, diz que ela vendeu os seus bens para patrocinar o evangelho de Jesus. Diz também que na crucificação, lá em João 19:25, ela não saiu de perto da cruz. Os discípulos todos,
sumiram. Maria e a mãe de Jesus são as únicas que ficam de longe observando a crucificação. Ou seja, não deixou Jesus de lado. Quem muito ama, muito foi perdoado. Presenciou a morte de Jesus na sexta. Deve ter sofrido horrores no sábado, de tristeza e luto. No domingo, diz a Bíblia que ainda era escuro, nem era manhã. Aonde estava Maria? Lá no sepulcro. E ela chega lá, e ela vê a pedra rompida, e ela entra em desespero. Desespero completo, porque ela pensa o quê? Roubaram o corpo do meu Jesus. E ela tinha ido para embalsamá-lo, como a tradição deles fazia. E nisso, ela vê dois homens que dizem, ele não está mais aqui. Os discípulos, se você for ler, Pedro, os outros saem correndo e vão anunciar que Jesus não estava. Caiu a ficha. Mas ela estava tão triste que diz a Bíblia que ela sentou e começou a chorar. E nisso, aparece quem? Um jardineiro. Aparece um jardineiro para ela. E ele fala, por que choras? E dela olha e diz, levaram o meu Senhor. E ele olha para ela com carinho e diz, Maria. E ela reconhece a voz. E ela olha e diz, mestre. E ela agarra-se aos pés dele. E diz a Bíblia que Deus teve que dizer para ela, não, ainda não. Porque eu ainda não voltei para o meu Pai. Gente, olha, eu me arrepio, olha a graça que Deus dá, porque ela foi grata a Ele, ela seguiu a Ele, ela deixou aquela vida de pecado, ela vendeu seus bens para seguir Jesus, ela acompanhou a morte. Jesus não apareceu para os discípulos, Ele apareceu em primeiro lugar para quem? Para Maria Madalena. Sociedade. A escória da sociedade. Aquela que ninguém daria nada. E se você for ver, ela escreveu algum livro? Não. Foi profeta? Não. Mas ela foi uma pessoa que foi grata a Jesus. Enquanto vivia, ela foi grata a Jesus. E por isso, Deus foi lá, não só mudou a história, mas deu para ela a primazia de ver Jesus ressuscitado. E você está chorando por quê? Por que você chora? Deus não esquece de nada que você faz para Ele. Ah, pastora, mas tu não sabe o que eu tenho passado. Tu não sabe como os problemas têm sido grandes. Tu não sabe, eu realmente não sei, mas Deus sabe. E se você tem sido grato e tem trabalhado para Deus e para o reino dEle, só espera que você vai colher. Não tem um ato que você não faça de gratidão para Deus, que Deus não faça muitos outros por você. É Ele que vai te honrar, é Ele que vai te colocar de pé, é Ele que vai te dar vitória. Talvez você entrou aqui nessa noite triste, cabisbaixo, e eu te convido a simplesmente ter dívida de gratidão a Deus. Porque tudo que fizermos, tudo que somos, tudo que seremos, nada é suficiente para podermos um dia dizer, Deus, obrigado. Então dedica a tua vida para Deus. Todo dia faz o teu devocional, ora, lê a Bíblia, não faça nada sem pedir para Deus ser da vontade dEle. E entrega a tua vida e diz, Deus, por onde eu passar, que o teu nome seja glorificado. Nada que você faz para Deus ficou em branco. Nada do que você faz para Deus Ele esqueceu. Pelo contrário, você plantou e você vai colher. Pode passar a próxima. A lei da semeadura. Eu quero falar com vocês sobre esse versículo um pouco agora. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tudo que você faz retorna para você. Por isso que eu te convido a ser grato com Deus em primeiro lugar. Em vez de resmungar e dizer, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, comece a dizer, Deus, eu já te sou grato porque a vitória já é minha. Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu vou trabalhar para ti, e o resto é contigo.
Em vez de chorar, em vez de murmurar, canta, como diz aquele hino. Agradece, honra, louva a Deus com a tua vida. Nada do que você faça para Deus passa em branco. Tudo que você faz pelas pessoas vai voltar para você também. Talvez o teu casamento está por fim porque não existe mais gratidão. Um cobra do outro, mas nenhum mais percebe o que o outro faz. Já entrou no piloto automático. No teu trabalho está um desastre porque você não sabe agradecer. As pessoas têm a mania de esquecer o que os outros fizeram. Às vezes tem uma amizade de 10, 20, 30 anos. E por causa de uma picuinha de nada, acaba uma amizade tão bonita. Em vez de passar a borracha e dizer, Deus fez tanto por mim, quem sou eu para guardar rancor? Eu te perdoo, eu libero o perdão. Seja grato. Seja grato. Essa pessoa às vezes já te ajudou tantas vezes, mas ela falhou um dia, como todos falham, e daí você esquece tudo. Seja grato às pessoas, seja grato a Deus, relembre quem te ajudou para você estar onde você está hoje. É muito fácil a gente apontar o dedo, mas lembra de quem te ajudou, lembra de quem orou por você. Lembra daquela pessoa que naquele dia que você estava triste, te ajudou. Lembre de que Jesus já fez por você. Desde os pequenos aos grandes testemunhos. Se você hoje consegue estar aqui, é porque um dia Jesus te chamou. Seja grato a Deus, seja grato às pessoas. Se nessa terra a gente já tem recompensa quando a gente é grato com os amigos, imagina com Deus, meu irmão. A gratidão move o coração de Deus. Mas como eu falei, não é só dizer muito obrigado, dar um copo d'água de muito obrigado, tá, Regis? Obrigado. Expressa publicamente, aquele dia eu estava mal e o Regis veio me dar um abraço e aquele abraço mudou a minha vida. Ele me ajudou num dia que eu não... Gente, honra as pessoas que você convive. Faz toda a diferença. Como você tem que honrar Deus também. Não se canse de semear. A Bíblia usa sempre o método de 100 por 1. Não sou muito boa nessa parte financeira, mas eu creio que nenhuma empresa dá 100 por 1, né? 100 vezes mais, assim, muito difícil, né, Davi? Quase nada, né? Tua área, não é minha. Só se for um milagre de Deus. Mas Deus promete que tudo que tu fazes por Ele, a bênção é de 100 por 1, ou seja, 100 vezes mais. E não é cálculo isso, gente. Porque às vezes a pessoa pensa assim, vou dar o dízimo e 100 vezes mais. Não, é abundância. Quando a Bíblia fala 100 por 1, ela quer dizer que nada vai faltar, que Deus vai superabundar, porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para transbordar, seja amor, seja carinho, seja dinheiro, seja casa, seja carro, tudo que Deus te dá é para você transbordar para os outros. E se você tem guardado para você e sido ingrato com Deus e com as pessoas, Deus também fecha a porta. Porque Ele é um Deus grato. Ele nos ensina a ser gratos. Eu podia dar tanto exemplo para vocês hoje, gente. Mas tanto. Um exemplo que mexe comigo, que foi após a morte do cara. Quem conhece Mefibosete, levanta a mão aí. Nome bonito, né? Nome bem bonito. Sabe quem era Mefibosete? Um futuro príncipe, filho de Jonatas. Domingo passado, Davi pregou. Jonatas era o filho de Saul, o primeiro rei de Israel. Então era Saul, Jonatas, e ele tinha um filho chamado Mefibosete. Quando Saul perdeu a guerra, a ama de Mefibosete saiu correndo com ele, e nisso ele caiu e ficou aleijado. E anos se passaram, e quem foi rei depois? Davi. E Davi era muito amigo de quem? De Jonatas. Lembra que o Davi pregou domingo passado? Eles eram tão amigos que Jonatas não dava a mínima que Davi ia pegar o trono dele. Pelo contrário, ele ainda ensinava Davi como Davi tinha que proceder para ser rei. E passou-se muitos anos. E eu acho linda essa história de gratidão. E um dia Davi está na sua mesa, no seu palácio.
E ele olha e diz, eu preciso saber se tem algum descendente ainda da família de Saul e de Jonatas. Se existe alguém a quem eu tenho que honrar e dar gratidão. E alguém fala, existe. Ele está lá em Lodebar. Lodebar é desconhecido, esquecido. Está lá mendigando, o nome dele é Mefibosete. Davi fala o quê? Manda chamar. A partir de hoje ele vai comer na minha mesa como se fosse o meu filho. Por que Davi foi segundo o coração de Deus? Porque ele era grato, porque ele tinha um coração honrado. O que te falta talvez é isso nessa noite. Deus está querendo te abrir os olhos. Tenha dívida de gratidão para com as pessoas que te ajudam no dia a dia. É muito fácil a gente ser egoísta, deixar passar. E a ingratidão dói demais, não dói? Quem não ajudou alguém na vida e a pessoa nem te deu obrigado? Só que não é isso que faz você. Você é filho de Deus, você é igual a Deus, você faz igual mesmo, sem merecer. Às vezes a pessoa nem te agradece, mas você não faz por ela, você faz porque você é filho de Deus. E Deus te honra, se a pessoa não te honrar. Então nessa noite que Deus possa ativar na sua mente a gratidão, a dívida de gratidão. Não é porque as pessoas fazem o que elas têm que fazer, eu tenho que ser grato. Eu tenho que aprender. Quando eu sou grato, caminhos se abrem. Deus abre portas, Ele muda o futuro de quem é grato. Você pode estar até cansado hoje, de tanto ter já plantado. E você pode dizer assim, eu cansei. E eu estou para te dizer nessa noite, tem árvores que a gente planta e a gente só vê elas depois de anos. Você planta e já colhe? E a poda, muitas vezes Deus permite. Eu não sou muito boa em plantas, gente. Eu sou boa em animais, né? Animal eu até ressuscito, vocês sabem, né? Curto pra caramba. Mas nessa casa que a gente está morando agora, quando a gente se mudou, a primeira coisa que eu falei pro pessoal, quando eles tiraram uns isso lá do fundo, aproveita e tira todas essas flores aqui da frente, porque eu não tenho tempo para essas coisas e não sei cuidar. Daí tinha uma roseira, que ela estava assim, meio capenga, assim. Falei, pode tirar, porque só tem espinhas, as crianças vão acabar se machucando, os cachorros, né? Daí tá, tirou. Vai fazer 2 meses que eu estou na casa. Até hoje a Noemi brincou comigo quando chegou lá. Ela foi podada completamente. Juro, gente, eu no meu desconhecimento achei que ela nunca mais ia crescer. Pensa numa roseira linda. A Noemi ficou tirando eu, porque ela sabe que eu não entendo nada disso. O que tu fez aqui? Gente, ela cresceu viçosa e linda. Muitas vezes você está plantando e Deus está te podando para ver se você está em condições de frutificar. Agora, em vez de murmurar, em vez de chorar, começa a agradecer, começa a glorificar, porque a tua bênção já chegou. Só que você tem que entender que Deus está no controle do tempo. O processo faz parte. É Deus quem está no controle. E Ele vai abundar em 100 por 1. Ou seja, multiplicar de forma que as pessoas vão olhar e dizer, que é isso? Sabe a palavra maná bíblica? Que era maná, gente? Lá no deserto, quando o povo não tinha o que comer, Deus mandou o maná. Você sabe por que é esse nome? A gente aprendeu lá na convenção. Eles não sabiam o que era, ok? Eles nunca tinham visto maná cair do céu, que era aquele pãozinho que eles comiam. Então eles olhavam e na linguagem deles eles falavam o quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Maná significa o que é isso. E eu declaro na tua vida nessa noite que se você começar a ter dívidas de gratidão, não só com as pessoas, mas com Deus também, você vai olhar e as pessoas vão olhar para você e dizer, o que é isso? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? Não tinha como ser assim, mas é Deus, só pode ser Deus. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, mas você tem que tomar o desafio de entender que você tem que ser grato a Deus. Eu quero fazer um desafio para você, igreja. Agora eu estou encerrando. E é de coração, Deus tocou na minha vida para fazer. E eu quero que você preste bem atenção. Eu comentei um pouco os diáconos lá em cima. Quero tentar ser o mais clara possível. Pensa numa área da tua vida que está dando tudo errado. Não aquela que você consegue dar um jeito, tá? Uma área da tua vida que não, assim, ó, que não está desabrochando. Vou dar um exemplo. Você tem área de terras. Das 10 áreas de terras que você tem, uma não adianta plantar que não colhe. Não tem, você já fez de tudo.
Você e Deus agora. Aquela área da sua vida que você sabe que não tem como, é só o milagre de Deus. Eu quero que agora, quando eu orar, você entregue para Deus esse problema. E você diga: Deus, se tu realmente existe na minha vida, eu quero que eu fale maná sobre esse problema. Porque eu não sabia de onde tirar a solução, mas tu vai trazer a solução. Você está entendendo bem o que eu estou falando? Você vai orar agora. Pode se colocar de pé. Aquela área da tua vida que assim, ó, não tem jeito e você não tem o que fazer. Não é mais parte do possível, não é mais parte do natural. Faz parte do impossível de Deus. E você já esqueceu até, você, já acostumei, já morreu mesmo. Nem conto mais com isso na minha vida. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Seja um diagnóstico de câncer, seja um diagnóstico de Alzheimer, eu não sei mesmo, mas Deus conhece a sua vida. Esse problema que tem martelado, que você até assim, cansei, nem peço mais para Deus, porque não tenho o que fazer sobre isso. Deus vai fazer, mas aqui tem o detalhe agora que eu vou te falar. Eu quero ver a tua gratidão com Deus. Primeiro lugar, você vai agradecer testemunhando. Segundo lugar, você vai trabalhar para Deus, ou seja, oferecer o teu tempo para Deus. E terceiro lugar, a tua dívida de gratidão vai ter que ser expressa com a tua vida a partir de hoje. Jesus fez algo que ninguém podia fazer. É muito fácil, a gente ora, às vezes a pessoa está com uma dívida de 10, 12 mil, 15, 30, sei lá quanto. A gente ora, Deus vai lá, faz um milagre, a pessoa nem para ser grata a Deus, nem para contar. Os irmãos vão saber. Deus opera sinais e milagres para que o mundo veja que Ele é Deus. E se você se calar, as pedras vão falar, mas a sua bênção não vem de novo. Combinado? Nós vamos orar agora. Vem para frente, quem sentiu de vir para frente. Pode vir para frente, eu vou pedir para os obreiros ungir. Você que sente de vir para frente. Deus mandou ungir agora. Você está com esse problema, ele é impossível. Não tenha vergonha de Deus, porque Deus não tem de você. Eu não posso resolver, mas o Espírito Santo de Deus está aqui na minha folhinha. Desafiar a igreja para algo impossível. O impossível é com Deus. O que você pode fazer... Nem pede para Deus, porque você pode fazer. É algo assim, a conversão do meu pai. Meu pai é um drogado, ele é um bebum, não tem mais o que fazer. Deus pode. O meu casamento está acabado, é de fachada há muito tempo. Eu já fiz de tudo. Deus pode. As minhas dívidas são intermináveis. Deus pode. Sabe quando chega aquele momento que você já fez de tudo e você não consegue mais agir? Eu já passei e passo por isso muitas vezes, que você olha assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar parada. É o tempo da poda, mas é hoje que Deus vai fazer renascer as plantas em você. Mas você vai testemunhar, você vai ser grato a Deus, você vai honrar a Deus. Talvez você nunca dizimou a Deus em gratidão a tudo que Ele já te deu. Toma o propósito de ser dizimista com Deus essa noite. Deus está mandando eu falar isso agora. E Deus vai abrir as portas do céu, como Ele falou na palavra dEle. E a bênção será derramada 1000 vezes, 100 vezes. Vai abrir a janela dos céus. Fecha os teus olhos, eu vou estar orando. Deixa um corredor no meio que os diáconos vão passar com os pastores para orar e com os obreiros. E você agora simplesmente fecha os teus olhos e crê. Você não precisa pedir, Deus já sabe o que você precisa. Ele te chamou aqui nessa noite, porque Ele vai te dar essa bênção. Mas eu quero ver o milagre sendo contado. Isso não é para você ser glorificado, é para Deus. E Deus vai ser glorificado e Lajeado vai ver quem é o nosso Deus. O Deus que não falha. Pai poderoso e eterno, eu não posso nada, eu não sou nada. Sou simplesmente, Senhor, uma serva Tua, Jesus.
Deus. E agora eu venho orar pelos teus filhos. Aquilo que parecia impossível, é impossível, mas o teu sangue naquela cruz nos libertou e nos deu vida e vida em abundância. E eu creio, ó Pai, que tu podes todas as coisas. E agora eu venho declarar, Pai, vida abundante sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo que tem feito os teus filhos chorarem, tudo que tem feito os teus filhos, Senhor, perderem o sono. Em nome de Jesus, eu quero mudança nesse quadro. Eu quero mudança, Jesus. Eu quero o teu sangue sendo glorificado, o teu nome sendo engrandecido. E eu declaro bênção sobre bênção, Pai. Senhor, nós nos comprometemos a ser gratos contigo, seja no financeiro, seja no espiritual, seja no físico. Nós iremos trabalhar para ti, nós seremos cada vez mais gratos a ti. Nada irá nos fazer murmurar, nada irá nos fazer reclamar. Nós cremos, Pai, que a tua presença, Senhor, irá nos dar força para suportarmos esse processo, e a vitória virá, porque tu és tremendo, Pai. Esse Pai que tem pedido pelo filho, Jesus, e em nome de Jesus, alcança esse filho onde ele está, Pai. Esse casamento, Senhor, que está desmoronado, essa empresa, Jesus, que não tem mais jeito aos olhos físicos, Pai, Senhor, essa dívida, Senhor, incontante, Senhor, Pai, que tu possa alcançar, Jesus, e fazer um milagre. Chega de choro, chega de humilhação. Em nome de Jesus eu declaro bênção sobre bênção, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e é o que eu te agradeço, ó Pai. Confirma a tua palavra, Jesus. Não é a minha, é a tua palavra. Confirma, Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Amém? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra, pode voltar para o seu lugar. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Olha aí para o lado e diga: não chores, não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Dá uma salva de palmas e gratidão a Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia.